Boa noite, está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. E você tem mais duas opções para nos assistir. Pelo sinal analógico, canal 18 em São Vicente e Praia Grande. E claro, em qualquer lugar que você esteja, pode nos assistir pela internet através do www.tvcomsantos.com. E nesta noite de quinta-feira, uma noite chuvosa, dia 22 de maio de 2014, temos aqui a presença dos nossos amigos e convidados, o Ricardo Moreira, que é candidato à vice-presidência do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Ricardo, uma boa noite, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no TV com Debate. Manuel, eu que agradeço, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem hoje, independente do meio de comunicação. Prazer é todo meu, mais uma vez, estando aqui presente na televisão, na rede, principalmente no teu programa aí, eu que te agradeço, sinceramente. E aqui ao nosso lado, para fechar essa bancada tão democrática, temos a presença também do nosso convidado, nosso amigo Marcelo Coelho, que é o apoiador da Chapa 2. Marcelo, também uma boa noite, um grande prazer tê-lo aqui no TV com Debate. Boa noite, Manuel, boa noite, Ricardo, a todos os telespectadores da TV Com, do programa do TV Com Debate. Sou realmente um apoiador e nós vamos defender isso até o final. Eu nasci no clube, nós vamos falar do Vasco da Gama, eu nasci no clube e eu vou até, e quero que quem viu o clube aonde chegou, não quer ver de volta, né? Então eu estou aqui para apoiar realmente a chapa do controle. É isso aí. E você sabe que pode nos ligar agora, a qualquer momento, aqui para a produção. Tava com saudade de vocês, né? Tava tirando umas férias, aí a Gia, a Thaís, o Reale, o Vitor, todo mundo aí. Né? Tava com saudade de vocês, telespectadores. Liguem, 3014 2341, 3014 2341. Mande as suas perguntas, seus comentários aqui para os nossos convidados. Eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Sérgio Fang. Estava falando com ele agora há pouco, disse que estaria nos assistindo. Sérgio, um grande abraço para você e para o meu amigo Balsi. Enquanto eu estava de folga, porque eu estava de folga aí, passei uns dias. Bom, hein? Passei uns dias descansando, então o meu amigo Balsi esteve aqui presente, estava apresentando, comandando o TV Com Debate. Quero mandar um grande abraço para ele e registrar a presença aqui do Ricardo Serpa de Ponte, do Daniel e do Renato Cortez. Uma boa noite, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos estúdios. Ricardo, esse sábado, né, dia 24, vai ter uma nova eleição do Conselho Deliberativo, né, que vai acontecer lá na sede, né, do Vasco, das 14 às 18 horas. Até gostaria que você explicasse, porque parece que já teve uma eleição do Conselho Deliberativo e vocês estão tendo que fazer uma outra eleição. O que está aí acontecendo nessa questão da diretoria e do Conselho lá do Vasco da Gama? É um assunto que está incessantemente nesses últimos dias na nossa mente, no nosso dia a dia aqui, no nosso cotidiano. Realmente aconteceu uma eleição. Pelo estatuto do clube, a cada 3 anos tem que ser renovada uma parte do conselho. São 15 conselheiros titulares, 5 suplentes. Tá? Nos últimos anos, nas últimas eleições, tem sido hábito ter apenas uma chapa. Até pela situação que o clube vem atravessando, graças a Deus melhorou muito, hoje o clube está maravilhoso, está muito bonito. Era uma chapa única. Então o que acontece? No dia da eleição ela é eleita por aclamação, não tem outra, a chapa não tem sentido ter eleição. E esse processo estaria acontecendo da mesma forma este ano. Perfeito. No decorrer do início do ano, logo após as férias de janeiro, começou-se a conversar com conselheiros que já faziam parte da chapa, se continuariam, gostariam que continuasse e tal. Eu, inclusive, era um desses conselheiros, no caso, executando a função de conselheiro suplente. E como funciona esse processo? Você, aceitando o convite, você assina uma ficha, né, mostrando um documento oficial do clube, mostrando que você tem intenção de fazer parte do conselho, é entregue à direção do clube, à secretaria, os funcionários fazem todo o controle, toda a conferência para ver se você está apto ou não. Você estando apto, você passa a fazer parte da chapa, porque você assinou lá. Foi pegar as assinaturas dos conselheiros. Conselheiros já, então, atuantes, alguns executando até funções da mesa, dirigente, como o Orlando Monteiro, né, nosso amigo, para registro. Passou, vamos embora, o Vasco está bem, vamos continuar, chapa única para o conselho, chapa única para a diretoria,
uma unanimidade ali entre todos, aquele clima bem homônimo das pessoas. Fomos para o carnaval, pular carnaval, aquela festa e tal. Durante o carnaval, que era próximo do limite para registro da chapa, que por estatuto tem que ser 10 dias antes da data da Assembleia, tá? Colaram a relação dos conselheiros, tem que ser dado publicidade aos sócios. Para surpresa de algumas pessoas, de alguns associados, esses mesmos sócios que são do clube há 40, 30 anos, trabalhando no decorrer dos anos, no momento ruim, no momento melhor, no momento bom, simplesmente foram retirados da chapa. Sem uma explicação, sem aviso, sem comunicado, sem nada. A chapa foi registrada faltando 10 minutos para o vencimento do prazo, com esses nomes retirados, colocando nomes, inclusive, que a maioria das pessoas que frequentam o clube no dia a dia, fazem parte da movimentação diária do clube, não conheciam. Isso gerou uma indignação. Por quê? Não porque foram retirados, ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém. Claro. Mas é um respeito à ética, à transparência, à moral, é uma coisa que a gente deve exigir em qualquer lugar que você frequenta. O Vasco da Gama, para essas pessoas, muitas das pessoas, é como se fosse uma segunda casa. Eu frequento o Vasco da Gama desde os 5 anos de idade. Eu estou com 46, brevemente estarei com 47. São 41, 42 anos de clube. Gerou uma indignação. Em cima disso, essas pessoas se uniram, se juntaram e foram atrás do seu direito a concorrer, a exercer a sua função como associado. E foi verificado que no decorrer desse processo de registro, aconteceram 2 erros estatutários que prejudicaram todos os procedimentos que tinham ocorrido desde então. Na verificação disso, nós colhemos assinaturas de aproximadamente 15, 20 sócios e demos entrada numa petição administrativamente, solicitando que esse processo ocorrido até então fosse revogado. Sim. E fosse iniciado um novo, e aí dando direito democrático, de acordo com diz a regra do país que nós vivemos, inclusive, que é uma democracia, para todos os sócios com direitos estatutários pudessem concorrer a uma vaga no Conselho Deliberativo. Não foi aceito. Para você ter mais ou menos uma ideia de como é que funcionou, a gente dá risada porque assim é até meio decepcionante. Não, mas é preferível, preferível rir do que... Nós demos a entrada com esse documento pedindo uma resposta em 48 horas. Haja vista que numa data próxima haveria então a reunião do Conselho que iria eleger a mesa dirigente do Conselho, a diretoria e tal. Em 48 horas nós teremos a resposta e poderemos tomar qualquer outro tipo de providência que achássemos cabível ao caso. Às 48 horas, o que eles fizeram? Eles postaram a resposta em carta registrada. A carta registrada, ela é entregue na sua residência através do correio. Demora de 4 a 5 dias. Eles postaram numa sexta-feira. 4 a 5 dias, chegaria na terça-feira. A reunião do conselho era segunda. Ou chega em prazo extemporâneo a qualquer atitude. Baseado nisso, como a nossa resposta nós gostaríamos que fosse no prazo, nós recorremos a medidas judiciais, que era a única forma que nos restou. Entramos com eu não sei exatamente, uma petição, não sou advogado, não sei exatamente o termo, mas entramos com uma petição em juízo, que nos foi dada deferência. O juiz acatou o nosso pedido e expediu uma liminar que deu revogação a todos os procedimentos então realizados. O que gerou com isso? O Vasco ficou naquele momento sem diretoria, sem metade do seu conselho, mais ou menos, sem mesa dirigente do conselho, sem comissão fiscal, sem comissão disciplinar e inquérito e tal. Ou seja, sem comando. Isso ia gerar um problema muito sério administrativamente falando, porque o clube tem seus compromissos. Isso eu quero perguntar, né? Como é que se honra os compromissos sem você ter uma mesa dirigente, sem ter um conselho e sem diretoria? Então, teoricamente não se honra, porque você passa a não ter poderes para assinar nada. Você não é mais nada. E isso é uma medida judicial. Estava devidamente imposta por ato de juiz. Para não gerar esse desconforto no clube, fomos chamados pelas pessoas representando o Vasco da Gama naquele momento, até pelo seu advogado devidamente constituído, para ser formalizado um acordo. Esse acordo ele foi
passado aos sócios, membros do conselho. Porque o conselho do Vasco, para o telespectador que não tem conhecimento entender, ele é composto por membros permanentes, membros natos e membros elegíveis. Tá? Membro permanente, o próprio nome diz, ele é permanente até que ele resolva sair ou por alguma infelicidade, ou mude de cidade, alguma coisa, abre uma vaga. Membro nato é todo sócio que executa a função de presidente da diretoria ou do conselho, passa automaticamente a ser um membro nato. E tem os elegíveis, que é o que tinha sido cancelado. Os membros natos e permanentes foram convidados à sede do clube para se passar a situação para eles, que estava sendo proposto um acordo que seria protocolado na justiça, no qual determinava-se que todo o procedimento eleitoral seria cancelado e o Pepino, que era então o presidente da diretoria, exerceria as funções de administrador provisório com poderes de executar esses compromissos. Claro. Folha de pagamento, os empregados do clube não podem ser prejudicados, eles têm família, entendeu? Eles têm seus compromissos também. Então eles receberiam seus vencimentos normalmente, as contas poderiam ser pagas e ele executaria a função também de realizar novas eleições. Esse acordo foi protocolado na justiça e foi homologado pelo juiz. Tá? Eu trouxe aqui, para se ficar mais claro, até cronologicamente dizendo, essa é a petição inicial que nós demos entrada no Vasco, foi protocolada dia 18 de março. Tá? E a gente pede a anulação da eleição do Conselho Deliberativo e demais. Tá? Não nos foi respondida. Em razão disso, essa é a carta que nós recebemos, que eles nem citam na resposta o que foi dito. Eles dizem que acharam que não tinha nada de errado. Como isso não nos atendeu, nós entramos com uma petição. O juiz entendeu que a petição estava correta. Como essa petição estava valendo, a gente não queria trazer prejuízo, nós fizemos esse acordo. E o advogado do clube, muito eticamente, diga-se de passagem, um rapaz muito ponderado, um rapaz muito ético, não sei se a gente tem um problema falar Pode falar, não tem problema nenhum. É o Dr. Kleber e tal. Foi uma satisfação até a gente tratar disso com ele. Até esse momento ele se mostrou uma pessoa muito íntegra. Ele avisou-nos que ele ia entrar com um agravo de instrumento, acho que é essa a forma de se colocar, pedindo que fosse cassada a liminar. Mas que estava mantido o acordo, estava palavrado e isso ia ser mantido até o final. E assim ele deu cumprimento. Eles conseguiram a cassação da liminar. Realmente o agravo de instrumento foi aceito, porém o acordo já estava protocolado na justiça. E aqui é o despacho do juiz. Homologo para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos o acordo destes autos, nulidade ou anulação proposta. Com base nisso, o processo julga o processo extinto. Então, todo aquele procedimento inicial, que foi o processo, etc., foi extinto. Foi extinto o processo, foi extinto a liminar, foi extinto o agravo, tudo. Passou a ter valor apenas o acordo, que determina novas eleições e que o Pepino fosse o administrador provisório até final desse novo processo eleitoral. Em razão disso tudo, ele tomou as providências que lhe cabia. Convocou os sócios, fez a publicação, tudo dentro do prazo legal, e dia 24 agora vai ter a eleição. Por essa razão, acabou resultando em 2 chapas. Sim. A chapa 1. Acabou quebrando aí aquela hegemonia que você disse que há anos... Hegemonia que eu digo, né? Aquele consenso geral que vocês tinham dentro do clube. Manuel, mais do que uma hegemonia, tá? Eu até entendo o teu pensamento, mas mais do que uma hegemonia, quebrou-se um clima que nós tínhamos de união lá dentro. Não, volto a falar, não pelo fato de se ter retirado A, B ou C, porque ninguém é obrigado a conduzir a sua administração ou a sua forma de agir ou sua empresa com ninguém. É um direito da pessoa chegar para mim ou para qualquer outra pessoa que estivesse naquela chapa e falar assim, olha, eu estou montando a minha chapa, eu não quero que você faça parte, não me interessa, eu não quero, não gosto de trabalhar com você, não gosto de você, acho que você não é competente, é um direito. O que não é direito é ser feito as coisas da forma que foi feita, no calar da noite. Nossa, e quem fez a impugnação? Porque na verdade vocês foram como se fosse impugnado. Porque a partir do momento que você dá seu nome, você assina um termo. Desculpa estar falando assim, mas eu entendo dessa forma. Você assina um termo, eu quero ser, na próxima eleição, sou elegível e quero participar das eleições. Eu acho aí, Manuel, que ficou a confiança, né? Eu assinei um termo, coloquei o meu nome como membro da chapa, entreguei a uma pessoa que eu sempre entreguei e sempre montou a chapa como sempre foi,
Eu fui pular, que nem o cara falou, fui pular o carnaval, né? Claro, foi tranquilo. Fui pular o carnaval. Sim. Só que na quarta-feira tinha cinza, né? Tinha cinza no negócio. Quarta-feira de cinzas, né? Eu acho que o grande negócio, o grande problema aí foi a confiança. Eu queria até dizer que eu sou associado há muitos anos ao clube, eu conheço todos eles e eu quero mostrar um pouco, Ricardo, do que é o olho de fora, porque às vezes foi bem técnica a explicação do Ricardo, eu acho que é exatamente isso. Mas as pessoas, quando veem a nova convocação, elas não entendem. Pô, mas eu vou eleger quem? Nós estamos falando que o Pepino está contra, quem está a favor, quem está contra. Eu acho que tem que ser bem didático isso aí, Ricardo. Para o eleitor que não tem conhecimento nenhum sobre o estatuto do clube. Eu vou eleger quem? Mas eu desço ao presidente? Não, mas o meu presidente é o Pepino. Aí sai. Deixa eu só pegar esse. Eu quero mostrar isso aqui. Não, aquele. Esse aqui. Se puder dar um close aí na câmera. É só você colocar que dá pra... Isso aí. Isso aqui é a capa, é o host do site do Vasco, onde está dizendo, ó, esclarecimento ao sócio, esclarecemos que essa diretoria apoia a Chapa 1, está dentro do website oficial do clube. Quer dizer, ninguém entende nada, quem tá em casa, o associado quem está em casa, isso aqui é a diretoria que hoje não existe, está usando o website oficial do clube, que é propriedade do clube, não é propriedade minha, nem sua, nem do Ricardo, nem de ninguém, para apoiar uma chapa. Ou seja, esse processo que eu digo que muita gente não entende, Ricardo, inclusive quando me procuraram, eu falei, mas pera um pouquinho, tem um conselho lá, como é que funciona? Eu também não tinha conhecimento do estatuto. Pessoal, o associado vai eleger o conselho, que não tem nada a ver com a diretoria. O presidente, o Pepino é presidente da diretoria executiva, que o conselho vai escolher depois. Perfeito. Então, eu acho que tem que ser bem didático, porque os termos são. A parte técnica aí, vocês estão bem a par do que é, mas o associado, às vezes, ele vai lá e não sabe nem o que. Eu sei, porque eu trabalho com a entidade esportiva, ele vai lá e fala assim: eu não sei nem o que vai votar. Ele não está votando no presidente. E quando ele vê no sábado que o Pepino, na figura do Pepino, está lá com a Chapa 1, eu falo assim: opa, eu vou votar no Pepino, é a Chapa 1. Mas, quando eu falei no início do programa, não existe sucesso numa administração que não tem controle. Não é uma oposição, Ricardo, que todo mundo fique ciente que a Chapa 2 não é uma oposição à executiva encabeçada pelo Pepino. É uma chapa que, infelizmente, tem alguns, talvez, contestadores, pessoas que pegam o papel e falam assim, olha, mas o que é isso aqui? Mas o que é isso aqui? E que correu atrás dessa parte, todo esse trâmite do processo, mas, não está de acordo com isso aqui. Desculpa a palavra, isso aqui é uma puta sacanagem, meu. É verdade. É uma sacanagem. Usou um veículo oficial do clube para pedir voto. Não, e outra, como é que foi? Não é diretoria no momento. Ele não é diretor. Hoje não existe uma diretoria lá. É só uma administração. Um administrador provisório. Um administrador provisório escolhido por ambas. Não teve uma discussão, não, eu quero que o administrador seja o A, ou eu quero que o administrador seja o B. Não. Foi de comum acordo. O administrador seria o próprio Pepino, que até recentemente era o presidente, aí sim, da diretoria executiva, que inclusive fazia parte da diretoria dele como vice-presidente financeiro, o Décio Pires Júnior, que é integrante agora da Chapa 2, que outras pessoas também não entendem. Pô, como é que estava agora e ele não está contra? É que ele se indignou com o fato, quando ele viu isso. Ele ficou indignado, ele falou assim, eu não vou participar, eu vou para a Chapa 2 porque eu acho que carece de um controle mais efetivo em algumas coisas no Vasco. Não que não tenha. As pessoas têm que entender assim, a gente não está aqui hoje para criticar ninguém. Tá? Talvez só um pouquinho, vai. Mas a ideia não é essa. A gente está aqui para expor um fato que a gente vê diariamente na nossa televisão, que é o abuso do poder, a falta de ética, a conivência com a situação, ações que não estão de acordo com os bons costumes que papai, mamãe, vovô e vovó nos ensinavam, entendeu? Atos feitos que não estão dentro da moral que a gente costuma brigar com os nossos filhos, pelo menos eu, né? Claro.
Eu tento ensinar, passar para o meu filho valores que meus pais e meus avós passaram para mim. Essa foi a nossa indignação. Nós estamos aqui brigando por isso. Porque, Manuel, Marcelo, o povo foi para a rua. A gente estava vendo, o Brasil, o gigante acordou. O gigante acordou. Não façam passeata na Copa. Não façam, todo mundo reclamando. Pô, a Copa está acontecendo, isso é um absurdo. 30 bilhões gastos, precisando de educação, de segurança, de saúde. E aí vai afora. Brasil é um universo muito grande. Perfeito. Mas você quer mudar o Brasil? Todos nós. Eu também quero. Como que eu vou permitir, então, que no universo pequeno, como é o Vasco, dentro desse universo macro, que é o Brasil, como eu vou aceitar, como eu vou me calar quando eu vejo acontecendo coisas lá dentro que não estão de acordo com o que nós estamos brigando no universo macro? Pô, eu quero mudar o Brasil, não consigo. Eu vou tentar mudar meu estado. Vou tentar mudar minha cidade. Tentar mudar meu bairro, minha rua. Bom, minha casa não vai acontecer. O Vasco é a segunda casa de muita gente. Porque meus amigos, as pessoas que vocês citaram aí, eles são meus amigos há 30, 40 anos de dentro do Vasco da Gama. Então o Ricardo é meu compadre, eu batizei o filho dele, porque nós nos conhecemos lá dentro. Ele não tem muito bom gosto para escolher padrinho, mas cada um dos seus problemas. Fazer o quê, né? Ah não, ele escolheu, azar o dele. Agora eu aqui junto contigo, aí, não largo mais. Escolheu, já está lá, devidamente batizado, tá? O cara lá de cima já homologou. Então não tem acordo firmado, cara. Então, não dá pra gente aceitar esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Me desculpa as pessoas que de repente não concordam com isso. Eu estou indo dentro de um processo coerente, dentro de uma visão lógica, dentro de uma visão cultural, social, que a gente está tentando resgatar para dentro das nossas vidas, pensando no futuro de quem está vindo, a geração que está vindo aí, meu filho, futuramente meu neto, meus afilhados. Então, esse foi o grande movimentador, entendeu? O grande combustível que nos impulsionou para cima dessa situação e chegar ao ponto que nós chegamos hoje. Se lá atrás não tivesse acontecido isso que eu falei para você, por baixo dos panos, sim, no apagar das luzes, sem avisar ninguém, vamos fazer que de repente achavam que a gente não ia se movimentar tanto, não sei qual foi, não sei quem é o cabeça disso tudo, não houve publicamente alguém que chegou e falou assim, eu sou responsável, pelo menos para mim não. Tá. Ninguém chegou para mim e falou assim, fui eu. Até porque se falasse também não ia ser aqui o fórum para eu chegar e falar, porque não é nem justo. Eu estaria falando uma pessoa que não está aqui para também se defender. Claro. Se eu estivesse falando isso, já estaria agindo com uma incoerência do que eu estou propondo aqui, do que eu estou trazendo para conhecimento de todos. Não sei. Então me desculpa as pessoas que não concordam. Eu acho que nós estamos partindo de um pensamento, de ações, de atitudes que o povo todo quer. E a gente, então, eu não posso, o Orlando, o José Prieto, o Décio, o Cláudio Morgado, o Luiz Morgado, o Valdir, e tantas, o Nilton, e desculpa a todos aí, integrantes que posso estar esquecendo algum, o próprio Marcelo é suplente da nossa chapa. O irmão dele faz parte, é o Flávio Coelho. Então são pessoas que estão no clube há muitos anos, são pessoas, a maioria delas que vivenciam no dia a dia. Essas pessoas não podem permitir que essa ação prevaleça, essa ação ela continue e dê sequência. Porque não é isso que nós queremos para a nossa vida, não é isso que eu vou querer para a minha família, não é isso que eu vou querer para o clube onde a minha família frequenta, o meu filho vai lá. Até porque, Ricardo, essas ações é que levaram o clube e todos os outros clubes à situação que eles chegaram. Né? A própria entrada dos bingos em 98, quando foram usados os CNPJs para criar aquelas imensidões, onde teve o bingo do Vasco e outros clubes que tiveram na mesma situação. Utilizaram-se desse CNPJ, enfim, e a dívida ficou aí. O clube que a gente viu que nadava e jogava bola, enfim. Por quê? Porque existia uma conivência, né? Todos juntos fazendo a mesma merda, desculpa, mas é isso aí. E não tinha ninguém para controlar. Eu acho que é uma outra geração, né? Hoje é uma outra geração. É aquela geração que contesta, é aquela que pô, por que isso? Por que faz aquilo? Isso aí às vezes incomoda. Inclusive hoje o Vasco pode ser o melhor clube que nós temos aqui, com todas as dificuldades que justamente com o conselho que já estava. E que o Ricardo falou, que todas as fichas foram entregues. E na calada da noite desapareceram talvez aqueles mais contestadores, mas independente da executiva que vai se formar, que vai ser eleita,
O clube precisa ter, alguém precisa controlar o clube. Não pode ter um Fidel Castro no clube, não pode. Tem que ter alguém que não esteja conivente com aquela ação, conivente ou de acordo. Por isso é democracia, isso é democracia, né? Até para o pessoal entender, não é porque o prefeito é PSDB que toda a Câmara dos Vereadores precisa ser PSDB. Não estou falando que... Nem deve. Então, por isso que você tem que ter pessoas que... É isso que você falou, que fiscalizem, que contestem, justamente para ter o contraponto. Porque você não consegue ter uma isonomia numa administração, você tem que ter sempre o contraponto. Mas eu acho até, voltando a falar da administração municipal, o prefeito nem deve querer isso. Né? Porque ele começa a ficar sozinho. Ele fica mais difícil de governar, inclusive. Exatamente. E acaba fazendo coisas até que depois ele não consegue. É aquele negócio do... Eu assinei, mas eu não vi. Só que assinou, não viu. Só rubriquei. Aquela refinaria tá lá com bilhões de passadinha lá tá uma maravilha. Porque eu assinei e não vi. O Lula falou também. Eu assinei e não vi. Só que ele não viu. Mas ele não viu porque aquilo estava formado para quê? Não, ele confiava. Então, assim, só que o prejuízo está aí. E o prejuízo hoje no clube pode voltar, hoje o clube está saudável, com esse conselho, com essa diretoria, com esse conselho, o clube está saudável. E ninguém quer o clube. O Ricardo, o pessoal participou da diretoria que colocou o clube no lugar onde está. Eu não participei, enfim, eu vi acontecer. Não sou um militante, vamos dizer assim, mas é difícil. Você viu que o clube cresceu e quando eles vieram até falar comigo, enfim, o meu irmão, não dá para pensar que o clube pode voltar ao que era por causa de uma ação. Uma ação ditatorial, né? Enfim, de uma pessoa tomar conta do clube. Não é bem ou mal, enfim, se é bom, se é ruim, enfim, não é o caso. É de ter uma administração sem controle. Eu acho que isso não é saudável para nenhuma instituição. Calma, eu vou ter que fazer um pequeno break. Vocês fiquem aí, um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Forma Plus, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir, Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42.
Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate, nesta noite de quinta-feira, dia 22 de maio de 2014, com a presença aqui dos nossos convidados e amigos, Ricardo Moreira e também o Marcelo Coelho. Aqui tem já perguntas, o Uriel Vilas Boas. Uriel, ex-vereador. Um grande abraço para ele, que está sempre participando aqui do nosso... Um abraço sindicalista, Uriel. A vida de sindicalista não é fácil, eu faço parte da diretoria do Sindaporte. Você tem que ter muito contato com o pessoal. Um abraço aí pro Uriel. Então o Uriel fez algumas perguntas aqui, eu vou dividir entre vocês. Primeiro para você, Marcelo. O Uriel está perguntando aqui, qual a sua opinião, a opinião de vocês sobre a possibilidade do Vasco conseguir que algum setor empresarial que invista no clube para facilitar a vida dos esportes, por exemplo, o vôlei? Eu acho, Uriel, boa noite. Eu acho que existem várias possibilidades, que hoje, eu não sei se eu não tenho conhecimento, porque é o que eu falei, eu não sou um militante da diretoria, enfim, do clube, mas existem várias formas de você melhorar o esporte hoje no Brasil. São muitas leis de incentivo. Hoje existe o Promify, que é uma lei municipal de incentivo ao esporte. Eu acredito que o clube não tenha nada ligado ao Promify, mas tem condição de participar. Essas leis de incentivo são projetos aprovados pelo município, pelo estado e pelo governo federal, que isentam uma porcentagem do imposto pago. No caso do Promify é do IPTU e do ISS. No caso do estadual é uma porcentagem do ICMS. E do federal é uma porcentagem do IR, como é a Lei Rouanet. Então existem várias formas até da iniciativa privada participar com frações do seu imposto nessas três partes. Eu acredito que não tenha nada ainda no Vasco dessa natureza, mas tem possibilidade sim. E inclusive empresas que estão à nossa volta, né? Nós temos um porto aí cheio de grandes empresas com grandes possibilidades de colocar a sua parte do seu ICMS, grandes áreas que dão possibilidades do desconto do IPTU para o Promify, que é o municipal. Tem grandes possibilidades, sim. Eu não sei se existe algum projeto. Inclusive tem um número limite de projetos aí do Promify por ano e são quase valores, nunca são valores, né? E quase nunca tem o número total de projetos contemplados. Porque assim como estava o Vasco há algum tempo atrás, o clube precisa estar totalmente em dia com todos os seus impostos, todas as suas certidões. E por causa deste problema com os bingos, acho que 70% das associações, clubes, ligas que tem na cidade hoje passam por dificuldades com as certidões negativas, né? Mas, e até por falta de informação
Tem gente que fala, pô, eu não vou patrocinar um projeto federal porque eles vão vão me fiscalizar, ou porque está devendo alguma coisa. Tem várias, as empresas de publicidade hoje têm medo de você entrar direto, porque quem vai dizer se dá para investir ou não, é o contador, não é mais o departamento de marketing. Então, tem algumas dificuldades nesses projetos de lei de incentivo que ainda dificultam. Marcelo, assim, só complementos. Só para finalizar, para quem não sabe, o Downhill, a prova que é feita, tem lei de incentivo do governo federal. Sim. Tem o apoio da prefeitura, mas tem a lei de incentivo federal, que seria impossível você realizar um evento sem esse tipo de participação da própria iniciativa privada, porque isso é uma fração do imposto. Porque você vai ter que pagar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ou dá para o esporte, claro, ou dá para a Dilma. Então é melhor para o esporte. Não, e assim, o Marcelo, Manuel, não ter todos esses conhecimentos técnicos, até porque o Marcelo é envolvido diretamente com todos esses fatores. Mas quando o Uriel fala da iniciativa privada, das empresas, não é isso? A pergunta dele? Tá perguntando. Assim, eu acho que você não pode descartar de imediato, de primeira assim, uma ideia, uma proposta. Você tem que analisar. Se a vinda de uma empresa ou de uma outra instituição, ela for interessante para ambas as partes, se der para fazer uma parceria boa para todos, ela tem que ser analisada. Então, eu acho que não pode falar assim, eu não quero ninguém, não. A proposta, você tem que receber de repente e analisar, porque muitas vezes algo que você acha que não vai te trazer benefício, não vai te trazer um retorno positivo, acaba te mostrando uma outra situação e você tem um retorno. Então, acho que você tem que analisar uma situação. Se a proposta aparecer, não é interessante, você descarta. Se é interessante, você aplica. E até pode passar no próprio. Tem que passar no conselho, vai fazer uma. Aí sim o conselho. Aí o conselho passa pela mão do conselho, o conselho analisa. O conselho tem que ser crítico, o conselho tem que ser profissional, o conselho tem que ser técnico, de preferência você tem que ter pessoas de vários segmentos, um advogado, um contador, um administrador. Entendeu? Tem que ter Por isso essa questão de vocês, o conselho, porque vai ter que passar no conselho para ser feita uma análise crítica. Até, Manuel, desculpa, se tu me permite, rapidinho, claro, pode, à vontade. Eu só queria reforçar o que o Marcelo falou no primeiro bloco do conselho, que gera muita confusão. Vocês estão nos ouvindo, nos assistindo. Sábado, elege-se apenas o conselho deliberativo. Só o conselho deliberativo. Quem for eleito no conselho deliberativo, na próxima reunião, na primeira reunião do conselho, é que vai concretizar a eleição da diretoria, da mesa dirigente do conselho, das suas comissões fiscais e de sindicância e inquérito. Para a chapa da diretoria, no momento, não tem ninguém registrado, mas só temos um pré-candidato virtualmente designado, porque só posso dizer que é efetivo a partir do momento que esteja registrado. Mas na realidade do Vasco hoje, só tem um candidato para continuar na sequência desse bom trabalho que vem sendo executado até agora, no cargo de presidente da diretoria, que é o Pepino. Por isso que está gerando uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Pô, mas não tem oposição? Não tem oposição. Por quê? A oposição gera quando você tem mais de uma chapa para a diretoria. Hoje tem dois grupos distintos que estão brigando pelo seu espaço dentro do Conselho Deliberativo. O Conselho eleito, na sua próxima reunião, a diretoria executiva ela é eleita por aclamação, porque só tem uma chapa. Então, isso tem que ficar bem claro. Sim, não se elege presidente da diretoria sábado, se elege o Conselho Deliberativo. A nossa proposta continua sendo a mesma. Eu não vou entrar numa incoerência. Mais para frente eu vou explicar o porquê da minha palavra incoerência. Eu tenho que ser coerente no que eu venho defendendo, porque hoje eu estou aqui sozinho não, desculpa, junto com o Marcelo, representando a chapa 2, mas eu estou representando, juntamente com o Marcelo, são 20 pessoas, 15 titulares e 5 suplentes. Então, eu tenho que manter a coerência das nossas ações e do que nós temos falado no decorrer desses últimos dias. A nossa visão, o entendimento da Chapa 2, é que o Pepino é o melhor nome, é a melhor pessoa para exercer a função de presidente da diretoria executiva ainda. Profissionalmente dizendo. Ele é a pessoa profissionalmente mais bem preparada, mais conhecimento técnico, com mais disponibilidade. Ele está sempre no Vasco, ele se dedica muito àquilo. A verdade tem que se falar, independente de qualquer outra coisa. A verdade tem que ser. Nós estamos brigando hoje aqui pela verdade, que é o que nos cercearam lá atrás. Nós não tivemos condição
de saber a verdade, de ter acesso à verdade. Hoje não, nós estamos aqui brigando para que a verdade prevaleça. E a verdade eu tenho que colocar aqui. Hoje a verdade é que a pessoa mais bem preparada para assumir esse posto, à frente da diretoria executiva é ele, é o Pepino. Perfeito. Uriel, continuando agora as perguntas dele, os sócios antigos também são remidos? Isso não é um atraso, já que os sócios são os que sustentam o clube? Vê lá, hein, Ricardo. Você é remido, Ricardo? Uriel, com todo respeito e consideração, você até deu uma coçadinha na cabeça aqui. Ficou até vermelho aqui. Mas eu falar para você que o remido é um atraso, eu não vou te falar. Até porque eu sou remido e não me considero um atraso para o Vasco. Tá? Por quê? Porque você pode colaborar com outras formas, trazendo parceiros, trazendo novos associados e trabalhando em prol do clube para que ele cresça. Mas que mudou a realidade dos clubes, mudou. Então, em algum momento, os administradores, e não é de um clube, eu acho que de todos, perceberam que você pagando 25 anos, vamos supor que você comece a pagar aos 10 anos. Você vai pagar 25 anos, 35 anos você está remido. Uhum. A expectativa de vida do ser humano hoje aumentou muito. Então você pode ficar 35 anos vivendo no clube sem contribuir mais nada. E esse grupo pode ir aumentando. Se você não tiver a mesma proporção de inserção de novos sócios pagantes, realmente você pode gerar um desequilíbrio na balança econômica ali, no fluxo de caixa do clube. Isso é um fato, Uriel. Mas eu acho que a gente falar que como é que ele falou? Que é um peso? Não. Não, é um atraso. A gente falar que o remido é um atraso, eu acho que também pode ser uma injustiça com as pessoas que tinham esse direito que lhes era devido até então. E, por que eu digo isso? Porque essas pessoas entraram dentro de um processo, que hoje eu acho que você não pode tirar esse processo. Mas, por que eu falei um pouco antes de mudar a visão? Porque hoje você não tem mais o sócio efetivo, você tem o sócio titular, que ele vai pagar enquanto utilizar o clube, até desistir ou vender o título e tal. Então, em algum momento, percebeu-se que o fluxo financeiro que se movimentava no clube, começou a, de repente, ser deficitário. Tá? Por quê? Porque a quantidade de remidos que apareciam não era proporcionalmente igual à quantidade de novos sócios que chegavam. Então, as administrações dos clubes, através do seu conselho deliberativo, por quê? O conselho deliberativo, gente, é o legislador do clube. Ele monta a lei, ele monta o estatuto. Então, através do conselho deliberativo, entendeu? Juntamente com uma proposta apresentada pelo executivo, que aí sim é a diretoria, entendeu que a remissão, em algum momento, poderia ser, ou já estaria sendo prejudicial à administração financeira. E aí foi revogado essa condição de remido. Mas a gente falar que o sócio remido é um atraso, eu acho que é uma expressão um pouco pesada. Hoje, tá? A gente não pode falar que ele está atrasando uma administração porque ele... Ricardo, desculpa, Tia. Não, fica à vontade. Eu acho, aquele negócio, é o olho de fora, né? Eu acho que o sócio, mesmo remido, é a mesma coisa que você faz a parte da academia. Você paga a sua ginástica, você paga o seu spinning, mas você não paga para ser sócio da academia, né? Então o sócio remido, mesmo remido não pagando, ele traz a família como sócios dependentes. Ele participa de uma academia, de uma natação, de um futebol, enfim, ele acaba contribuindo e convivendo no clube e trazendo também recurso, né? Ao contrário que se você não tivesse aquele sócio ali, talvez ele estivesse em outro clube. Isso. Né? É o caso da academia. Eu pago para fazer a minha aula, mas eu não pago para ser sócio da academia, eu não preciso ser sócio. Então, eu acho que ele traz recurso. Eu acho que, pelo contrário, ele não é um atraso, não. Os que atuam, os que não atuam também não trazem atraso nenhum, né? E os que atuam estão lá para usar o clube e trazem recurso. Exatamente. O Coalhada do Vasco, do Ibaré.
Não é o coalhado, não é referente ao coalhado do Chico Anísio, né? É o coalhado do. É mais ou menos. É um período de infância, né? Ele, até hoje ele acha que ele joga igual o coalhado. Até hoje ele acha que joga. Mas boa gente. Brincadeira aqui. Está falando que a Chapa 2 está fazendo um bom trabalho. Parabéns e rumo à vitória. Obrigado, coalhado. Então, o coalhado dando apoio a vocês. O José Luiz. Parabéns pela clareza nos esclarecimentos. Gostaria de registrar meu apoio. Obrigado, José Luiz. Apoiando vocês aí, a Chapa 2. O Filete, um grande abraço. Estava de férias aqui, né? Descansando, faz tempo que eu não lhe vejo. Parabéns ao Marcelo, Ricardo e ao Manuel pela volta. Obrigado, Filete. Um abraço para você. É uma pena que um clube tão tradicional como o Vasco, que conseguiu sair de uma crise e voltar com uma sede social muito bonita, ter um desentendimento como esse. Então o Filete registrando aí o seu... Eu posso comentar? Pode, claro, fica à vontade. Filete, muito boa noite para você. Eu também acho. Realmente é muito triste isso. E dentro das nossas conversas, já teve pessoas até que se emocionaram. Alguns desses sócios que foram retirados da chapa da forma que foram, Filete, eles se controlaram para não chorar a uma mesa de jantar junto à sua família. Porque são pessoas que vivem aquele dia a dia. Pegaram o Vasco no seu mais alto momento, pegaram o Vasco no seu pior momento, e estão pegando o Vasco no seu crescimento. E trabalhando, e se posicionando, e foram retirados dessa forma que eu falei para cá. E eu não estou inventando. Isso são fatos. E que quem quiser pode... são verdades, pode contestar as pessoas. Realmente é triste. E a gente fala muito isso. Mas independente da tristeza... A gente não pode deixar que essa ação ela prevaleça. A moral ela tem que superar a tristeza. A gente tem que pegar essa tristeza, transformar em indignação e virar um combustível para que a gente consiga reverter algo que não deveria ter sido feito. Porque se isso não tivesse acontecido, hoje nós não estaríamos aqui e você não estaria dando essa expressão de tristeza que eu concordo plenamente com você. Realmente é muito triste. Isso aí. O Antônio Carlos da Ótimas. Antônio Carlos, um grande abraço. Antônio Carlos, grande pessoa. O Antônio Carlos, que é o presidente do Conselho Gestor da TV Com, gostaria de dizer que a TV Com não tem vínculo de apoio com a Chapa 1 nem com a Chapa 2. Apenas estamos abrindo espaço para os esclarecimentos. Antônio Carlos, é isso aí. Aqui o TV Com é um programa democrático, né, e está sempre aberto para isso que nós estamos aqui. Um grande abraço. E que, claro, se um dia o Pepino quiser vir aqui, está convidado. Se quiser falar, está convidado. Pepino, alguém da Chapa 1, nós somos democráticos, estamos aqui justamente para fazer os esclarecimentos. Grande abraço, Antônio Carlos, grande figura. Tem outras perguntas aqui, o Filete, né, fazendo mais uma pergunta, ele está fazendo para mim, né, eu vou até... aqui respondendo. A gente deixa, né, Marcelo? O Filete está aqui. Ele está falando assim: o que o pessoal do exterior comenta sobre a Copa? Porque eu estava fora do Brasil, né? Os brasileiros, há 7 anos atrás, não eram contra, mas agora muitos estão chateados porque o legado é menor que o prometido, além do super faturamento dos estados. Não, quase nada, né? Não existiu nada disso. Só um dado, Manuel, sobre esse caso da Copa, né? Um dado que passa às vezes desapercebido. Falam muito do investimento que está, o absurdo de ninguém faz a conta que existem isenções nas construções. Só para você ter um dado, a empresa que é responsável pela aplicação de vidros nos estádios, só em Fortaleza, não recolheu 3,5 milhões de COFINS por uma isenção. Então, quer dizer, imagina, fora o dinheiro que foi pago, imagina aquilo que não entrou, que na verdade deveria ter entrado para cobrir os hospitais, que todo mundo está falando, né? Porque educação, enfim, fora, estão falando que foi gasto. E o que não foi recolhido por isenções é um absurdo. Mas passando aí para... foi até interessante, porque eu conversei com algumas pessoas, eu falo do Brasil, e o que mais me surpreendeu foi um venezuelano. Um venezuelano que trabalha lá nos Estados Unidos, ele veio para mim e falou assim: olha, Copa no Brasil, eu não vou. Eu volto para o meu país. Eu tive que concordar com ele. Foi, realmente, e olha que a Venezuela está passando um dos piores momentos da sua história.
né? Nós vimos aí, até ficou uma coisa estranha o governo não se posicionar a respeito de toda a questão venezuelana, e o cara falou isso, falou, olha, o que eu vou fazer? A gente fica que concordar, porque vai ter morte, vai ter assassinato, vai ter assalto. Tem todo dia, né, mano? Vai. Com o Central já tem, né? Então, não tem jeito, o turista vai vir aqui, algum turista vai sofrer algum tipo de problema, de assalto, ou vão matar, assassinar, não tem jeito. Não. Vai ter turismo sexual? Vai ter turismo sexual. Um pouco mais agora. Um pouco mais. Então, então, não adianta tampar o sol com a peneira. Os nossos problemas cotidianos não vão ser... vamos parar? Vamos congelar os problemas que nós temos porque os turistas estão chegando? Não vai existir. Então não adianta nós acharmos que vai ser tudo maravilha. E que com relação a dinheiro, a minha opinião é a seguinte. O Ronaldo virou e falou, a Copa não faz hospital, a Copa... No fundo, eu tenho que concordar com o Ronaldo. Por quê? Um país que se propõe a trazer uma Copa, ele já tem que ter uma infraestrutura. Lógico. Olha, o Brasil está trazendo a Copa, mas nós já temos hospitais, nós temos transporte, nós temos segurança. Então se iludiu aquele que achou que eles iam fazer para a Copa do Mundo hospital, que eles iam fazer para a Copa do Mundo. Assim, eu coloco assim, então um país que se propõe a fazer um evento desse, ele já deveria ter uma infraestrutura mínima para estar trazendo. Só tem uma pequena diferençazinha entre a Copa, né? E eu até quero colocar uma relação com isso que nós estamos vivendo aqui no Vasco. Para fazer uma Copa tem que ter estádio, mas quem fiscaliza é a FIFA. Você entendeu, Ricardo? É isso aí. Quem fiscaliza é a FIFA. Sim, agora, para ter hospital, para ter a Copa tem que ter... Para ter gente viva, para ter gente sendo bem atendida, tem que ter hospital. Mas quem fiscaliza? O brasileiro. Aí sabe onde ele erra? Quando ele vota. É isso aí. Ele quer ir para a rua quebrar tudo, mas ele vai lá e vota naquele que aparece. Então, essa é a relação. É a relação com isso aqui que está acontecendo. Quem fiscaliza se o estádio está bom ou não? É a FIFA. Por isso é que está andando. Por isso é que está andando, exatamente. Apesar de alguns terem uns probleminhas aí, né? O estado do Corinthians aí principalmente está com uns probleminhas. Então, mas o único problema que tá é que perdeu, né? Logo na estreia, né? Foi duro, viu? Olha, e pior que eu estava no exterior, eu não fiz nada para assistir o jogo. Torceu contra ou não? Não, torcendo a favor, né? Mas e agora? Né? Infelizmente, não teve como. O Paulo Sérgio do Boqueirão, Paulo Sérgio, um grande abraço para você. Quero fazer 2 elogios. Primeiro, pelo retorno do arqueólogo Manuel, que voltou vibrante de suas férias. Obrigado, Paulo Sérgio. E segundo, parabéns para o centenário da antiga Ponte Pêncil. Uma pena que está demorando tanto para reabrir. Com certeza, Paulo Sérgio, nosso patrimônio às vezes fica relegado. Bem colocado. Bem colocado. Bem colocado. Deixa, que nem o Vasco da Gama é o patrimônio. Centenário. Sim, então. E às vezes você deixa relegado esse patrimônio que faz parte da nossa sociedade, né? Faz parte da nossa, não só cultura material, histórico. que é cultura imaterial. É uma coisa histórica, não só a ponte como o Vasco. É o marco da cidade. Todos os clubes da Ponta da Praia. É triste você ver aquele terreno do Regata. Infelizmente. É triste. É triste. Corta o coração mesmo. O Manuel, meu xará da Aparecida, Manuel, um grande abraço. Ele está perguntando aqui para mim. Eu vendi a TV Com para você por 42 milhões. E depois você comprou de mim por 1 bilhão e 200. Fala isso pro Manuel que ele vai entender bem. Não só eu, como todo mundo, né? Digo o nosso governo aí, Passadina, além de outras... Passa Dilma, né? Passa Dilma, né? Eu quero ver, se a Argentina for campeã do mundo, aqui no Brasil, se a Dilma vai continuar no poder, né? Então, porque foi o que você falou, o brasileiro é muito emotivo nesse tipo de coisa. Eu acho que está na hora de mudar. Mas vê bem, Manuel, pegando um gancho disso aí, esse é o nosso problema. Porque, olha, a gente não pode, o brasileiro não pode, tem que acordar, meu. O gigante acordou, não pode voltar a cochilar, tem que ficar acordado. A gente não pode vincular a nossa necessidade social, econômica, financeira, em geral, ao sucesso ou não. Do Brasil, se vai ser argentino, se o Brasil for campeão, o que nós reclamamos de todos esses absurdos acabou. Acabou. Deixou de existir? Agora, só porque o Brasil for campeão. For Argentina, se o Brasil perder, aumentou. É isso. Uma coisa é uma coisa. Por quê? Quando o Brasil foi sorteado, vai ser a Copa do Brasil? Pô, uma festa no país. Sim.
Alguém achava que não ia acontecer isso? É histórico nosso, pô. Depois que o Gerson fez aquela propaganda na televisão, é a lei que impera mais que a Constituição, a lei de Gerson. Eu quero levar vantagem, eu quero furar a fila da balsa, eu quero furar a fila do supermercado, eu quero assistir um filme no cinema, 3 filmes pagando ingresso só. Isso é a lei que impera no Brasil. É triste, mas é verdade. Agora, se o Brasil for campeão, a Dilma é reeleita. Se o Brasil perder, a Dilma não é reeleita. Peraí, nós estamos colocando o futuro, o nosso futuro dos próximos 4 anos no sucesso ou não de um jogo de futebol. Aí por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. E aí eu volto no Marcelo. É exatamente isso que a gente está vivendo. Só que nossa realidade dentro do Vasco é um universo pequeno. É um grão de areia. É um micro, mas é o mesmo. Mas é o mesmo, não dá. Eu tô falando que o Vasco é micro, pelo amor de Deus, não. Não, em cima desse universo. O Vasco é muito grandioso. Não, para ninguém me interpretar, errado. Né? Em relação à Passadina, é pequeno. Com certeza. Olha, infelizmente o nosso programa está terminando, já estão ali com a plaquinha encerrar. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Desejo a vocês... Não dá tempo de um fecho, não. Vamos lá. Rapidinho. Você me peça um pouquinho, Marcelo, por favor. Eu quero só um pequeno comentário sobre isso. O Filete falou de tristeza. Sim. Isso aqui é triste. Isso é para entristecer. Pessoas que estão trabalhando com honestidade, querendo simplesmente executar ou ter direito ao seu espaço dentro de um clube através da democracia, que é o que se fala dentro de um país, que é democrático. E está escrito aqui, posso ler? Claro. Esclarecemos que esta diretoria apoia a Chapa 1, situação dentro do site oficial do clube, a máquina. A máquina, que a gente vive reclamando da máquina governamental. A Chapa Oposição está usando de maneira indevida o nome do presidente Luiz Antônio Alvarenga. Então, vou dar um recado. Nós não estamos usando o nome de ninguém indevidamente, porque em momento algum nós falamos que esta pessoa nos apoia. Nós simplesmente estamos desmentindo expressões que nós somos contrários à permanência dele, e não somos. A nossa vontade, a nossa indignação, a nossa necessidade é entrar no Conselho Deliberativo para contribuir dentro do que é correto. É fiscalizar, porque o Legislativo, em qualquer instituição, governo, ou qualquer espaço, ele tem que, além de legislar, criar leis, fiscalizar o Executivo. Se o Executivo trabalha bem, trabalha correto, o Legislativo é simplesmente apoio. Se o Executivo trabalha mal, o Legislativo está lá para coibir abusos, erros e administrações incorretas. Então, isso aqui tem algumas mentiras. Primeiro que a diretoria do Vasco hoje não existe. Existe o administrador provisório que eu aceitei. Porque eu mais Orlando Monteiro fomos quem assinamos a petição dada na Justiça, juntamente com o aval de todos os integrantes da Chapa 2. E em nenhum momento usamos o nome de ninguém, porque nós não somos irresponsáveis. Nós simplesmente desmentimos coisas que continuam falando e que não são verdadeiras. Muito obrigado, desculpa o desabafo. Imagina aí, cara, eu agradeço a você. E boa sorte para vocês, tanto para outra chapa, né, democraticamente, mas uma boa sorte e que prevaleça a verdade e o bom senso na eleição. Deus quiser. Só o que eu peço aos associados, que deixem a verdade vencer. É isso aí. Marcelo, também muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Não, eu que agradeço. E se Deus quiser, nós vamos voltar semana que vem aqui falando da vitória da Chapa 2. É isso aí. E só por uma questão aí de informação, é extraoficial, mas parece que à meia-noite de hoje transporte coletivo de São Vicente para, e amanhã, no final da tarde, também o transporte em Santos vai parar. Greg, é extraoficial, tá? Mas aí é só uma questão de só para lembrar o telespectador, às 11 horas vai ter uma reprise desse programa. Isso, quem perdeu todo o programa, às 11 horas pode assistir pela TV Com. A reprise, muito bem. Então, você, telespectador, quero deixar aqui meu grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até amanhã com mais um TV Com Debate.